Olha aí, pontualmente como sempre, hein? Estamos aqui ao vivo na Orfeu. Ó, você diferencia uma live bombada com milhares de espectadores de uma não bombada com dezenas de espectadores, quando no começo da live a pessoa que está fazendo a live fica convidando os outros aqui para entrar, entendeu? Na live bombada não precisa, porque só a notificação já tem força, entendeu? Só piscou aquele aviso ali, a galera já, opa, o Porchat tá online. Aí não precisa, o Porchat não fica aqui que nem eu aqui, ó, convidando. Mas eu convido, não tem problema nenhum. Vamos entrar, minha gente, começando aqui mais um Todo Mundo Faz Live. Vamos lá, muito bem, todo mundo chegando. Ó, eu vi que muita gente chegou no perfil hoje também, entre ontem e hoje. É o seguinte, todos os papos depois ficam aqui no IGTV. E depois vão para o YouTube, tá bom? Então, para você que perdeu um pedaço, ou perdeu algum papo, quer ver, quer rever algum trecho, alguma coisa assim, não tem paciência de ficar no Instagram com o telefone na mão, essas coisas, pode ir lá no YouTube que vai estar lá também, tá bom? Vai estar lá, tanto para quem, né, quer ver depois, essas coisas todas. E também, então, fica no IGTV, eu salvo depois no IGTV e depois vai para o YouTube, tá? Toda semana é essa rotina, tá bom? Essa rotina de trabalho do Todo Mundo Faz Live. Hoje, dia 4 de junho de 2020, junho significa que já pode fazer quentão, certo? Já tá valendo a regra. É, lembrando também que o rapper 50 Cent, na data de hoje, está valendo R$ 2,54, né? O rapper 50 Cent bastante valorizado aqui no Brasil. E todo mundo faz live, é isso. Toda quinta-feira, 2 da tarde, dois convidados. Na primeira meia hora, sempre alguém ligado à comunicação, pode ser jornalismo, pode ser entretenimento, enfim, tá? E na segunda metade, sempre alguém da música, certo? Então pode ser um artista, pode ser um músico, enfim, alguém ligado à música, tá bom? Hoje a gente vai receber aqui, já já vou chamar aqui, eu já vi que ele tá aqui, ó. Já vi que ele tá aqui, tô ligado. O Gilmar Lopes, do iFarsas. E aí eu desligo com ele e na sequência a gente tem Crônica Mendes aqui no nosso bate-papo, tá bom? Deixa eu já puxar pra dentro aqui, vamos puxar pra dentro? Gilmar, cadê? Tá aqui, ó, iFarsas, muito bem. Todo mundo faz live. Então vamos fazer também, não tem problema não. Todo mundo faz, a gente faz também. Não vamos ficar de fora dessa festinha. Fala, Gilmar! E E aí, aí, tudo bom? tudo bem? E aí? E aí, o que que é? Tá Tá, almoçando aí? O que que é? Sobremesa? O que que é? tá comendo uma maçãzinha aqui. E aí, tudo bom? Firmeza, cara. Ó, Primeiro lugar, obrigado aí. Eu sei que você tá na loucura, trabalhando. Eu sei que esse horário é um saco, é no meio do dia, mas obrigado por ser topado aí, bicho. além do e-farsas, eu trabalho também na área de supermercado, área de varejo, né? Então, é uma área essencial que não parou. Sim, Então, eu trabalho na área de TI, então a gente não para. Esse tempo todo aí, estamos trabalhando direto. E obrigado pelo convite. que, que isso, obrigado eu. Mas aí no seu, enfim, no lugar onde você trabalha, qual que foi o impacto mais direto? Assim, vocês vendem online também, por exemplo? Como é que é o lance? Sim, a gente tem uma parceria com uma empresa de serviço online e esse serviço cresceu bastante, né? Mas o primeiro impacto que a gente teve aqui logo no comecinho da pandemia Ah, foi a venda de álcool em gel. A hum, gente, no primeiro trimestre do ano passado, 2019, a gente vendeu 400 unidades de álcool em gel na rede. E nesse ano, os 3 primeiros meses, a gente já tinha vendido 20 mil unidades de álcool em gel. caramba, Então bicho. foi muito grande. As pessoas ficaram desesperadas para comprar, né? Álcool Sim. em gel e papel higiênico também, não sei por quê. Pois é, aquelas cenas dantescas, né, de estoques de papel. Tem gente com papel higiênico até agora, aí do começo da quarentena, tá lá ainda. Tá lá, porque não gasta, demora para gastar, né? Pois é, pois é. Bicho, é o seguinte, obviamente, então, né, eu te chamei pra gente falar do iFarsas, que é um site que eu acompanho desde sempre. Ele começou em 2002, né? Foi o ano inicial ali. E Isso. primeiro lugar, como é que é para você ser contemporâneo do o Mortadela, por exemplo? Você acessava o Mortadela, não?
acessava, adorava. E depois também teve aquele Charges.com também, que é dessa época também, eu Sim, acho, é não é? antigão, antigão. Aí depois apareceu o Cocada Boa, que também era bem legal. O Sim. Cocada Boa gerava várias pautas pra gente, era muito bom. Demais, demais. E, enfim, você até abriu falando disso, sobre a sua área de atuação, né? Até onde eu sei também, sua formação não é em jornalismo, não é em comunicação, nem nada do tipo. Como é que veio, então, em 2002, o interesse? Pô, tem uns boatos rolando, umas coisas estranhas, eu vou investigar e dizer se é verdade ou não. Como é que veio isso para você? Bom, eu sempre trabalhei com informática, né? Mesmo trabalhando em outras áreas, como eu trabalhava com obras, trabalhava com várias outras áreas, mas sempre eu envolvia informática nisso, né? Hum, Em 99, no século passado, eu, eu já trabalhava criando sites, essas coisas, sites de imobiliária, essas coisas, né? sim. E aí eu recebia aquelas correntes por e-mail. A gente não tinha ainda rede social, a gente tinha corrente por e-mail, né? E, e eu recebi uma corrente de uma criança com câncer e para cada e-mail repassado, essa criança ia ganhar 5 centavos no tratamento dela. E aí tinha uma empresa no meio, que era a American Online, que estaria envolvida, né, nessa Hum, corrente. E aí, ao invés de repassar para os amigos, igual eu já fazia sempre, eu falei, acho que eu vou pesquisar essa história para ver se é verdade mesmo, se eu não estou perdendo tempo, né? E aí eu uhum, entrei em contato com a American Online, e aí eles me falaram que era mentira, que eles não estavam fazendo esse tipo de campanha, e que não adiantava repassar, porque ninguém ia ganhar nada. Eu uhum. resolvi pesquisar se a criança existia, e aí descobri que era tudo mentira. E mandei de volta para meus amigos para falar, ó, isso aqui é mentira por isso, por esses motivos. Aí meus amigos começaram a me mandar de volta outras coisas, falando assim, ó, já que você é espertão, então identifica essa foto aqui se é verdade, essa história aqui se é falsa. E aí eu comecei a pesquisar e mandar de volta para os amigos. Até que um dia eu falei assim, acho que eu vou deixar tudo que eu pesquisei num lugar só, quem quiser pesquisar, que entra. E aí, no Uhum. dia 1º de abril, no dia da mentira de 2002, eu estreiei o eFarsas. Na época, nem era efarsas.com ainda, era farsas.cjb.net, que era um Caramba. serviço gratuito, né? CJB. Que para quem você tinha direito a, você podia hospedar o site num serviço gratuito, Sim. só que esse serviço tinha um nome muito grande, né? E aí esse cjb.net redirecionava, você colocava farsas.cjb.net, você caía lá nesse site, era bem legal, era um serviço bacana. É, muito bom, muito bom. Enfim, é claro que hoje a gente vê essa explosão de sites de checagem, né? Porque os interesses de quem cria essas mentiras são outros, né? Mudou muita coisa de 2002 para cá e você acompanhou tudo isso ali meio que em loco, né? Nesse comecinho, o que que você achava que era a motivação dessas pessoas para criar isso? Era tempo livre? Era querer fazer piadinha? O que motivava? Você chegou a pensar nisso, não? No começo, o que eu verificava, o que eu podia averiguar assim, é que as pessoas Uhum, estavam usando os endereços de e-mail para depois poder arrecadar, que pegar aqueles endereços de e-mail para depois ficar mandando spam. Então, quando você uhum, recebia o seu e-mail e, e passava ele adiante, encaminhava, ia junto. Então, as pessoas pegavam depois esse endereço para ficar mandando spam, essas coisas, né? E aí, tá. depois, ao mesmo tempo também, você tá me ouvindo aí direitinho? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Legal. Aí. E aí, nesse meio tempo, aconteceu de surgirem sites humorísticos também, que começaram a fazer piadinha em cima disso. Um dos primeiros que a gente conhece é o Cocada Boa. O Cocada Sim. Boa, ele fazia postagem de notícias reais, e aí ele viu que muita gente estava copiando as notícias dele sem dar os créditos, aí ele começou a inventar notícia falsa, e as pessoas estavam copiando as notícias falsas como se fosse verdade. Aí ele começou a ele criou todo o império em cima dessas notícias falsas, como zoeira, né? Como brincadeira. Sim. Então, o princípio foi essas duas premissas. A primeira era de gente que pegava endereço de e-mail para depois ficar mandando em spam, e outras que era apenas por zoeira. Depois, quando começaram as redes sociais, essas notícias falsas começaram a funcionar como um alimento para quem queria crescer na rede.
Então, você inventava uma notícia e publicava lá, e aí as pessoas ganhavam muitos likes, né, com aquelas notícias falsas, e com isso elas iam crescendo na rede. E agora a gente vê essa transformação, que acabaram usando as notícias falsas para, né, para política, né? Então, para você estragar a reputação de um oponente, você começa a criar notícia falsa e espalhar por aí. Então, modificou bastante, não só o intuito, como também as ferramentas, né, usadas, né, para disseminar. Hoje em dia, basicamente, o WhatsApp é líder nisso. Os grupos de WhatsApp disseminam muitas notícias falsas e é muito difícil você identificar a origem, né? Sim, total, porque o WhatsApp, diferente de uma rede, ele pode, por exemplo, ficar fechado em um grupo, né? Tem ali um grupo que fica disseminando e desse grupo começa a partir as coisas, né? Então é muito difícil fazer o rastreamento. Você acha que até postou um print esses dias de uns grupos que te colocaram, ou que você entrou, não sei. Você, nesses grupos de WhatsApp, é uma fonte assim direta? Você fica de olho mesmo para postar? Ou fica ali só acompanhando para ver o que está rolando ali? A gente disponibilizou um número de telefone, um número de WhatsApp lá no nosso site, lá no eFarsas, né? E muitos grupos acabam achando esse número, não sei se automaticamente ou se alguém que coloca. Então eu faço parte de diversos grupos, mas eu tenho um celular só para isso, eu tenho um número separado só para isso. Então eu participo de vários grupos. E acaba me servindo de sugestão de pauta, né? Eu fico olhando ali, eu não olho um por um, mas eu dou uma zapiada em cada um ali para ver o que mais eles estão falando, para ver qual assunto que eu tenho que pesquisar, né? Sim. E no dia seguinte que a PF recolheu alguns equipamentos, fez algumas apreensões aí em vários usuários aí, eu postei um print lá no Twitter dizendo que caiu muito a quantidade de postagens nesses grupos, coincidentemente ou não. Eu recebia em cada grupo cerca de 1.500 mensagens por dia, quando eu acordava de manhã e dava uma olhada, e agora estava lá no dia, na hora que eu tirei o print, estava 30 e poucas mensagens só, tinha caído muito. Caramba. Então, eu não sei o que, mas que teve uma queda significativa, teve. Sim, sim, impressionante. E aí legal, você falou então dessa meio que mudança de perfil da mentira, né? Para ela passar a servir para outras coisas. Você lembra, não claro assim a primeira mentira, mas pelo menos o momento em que você viu que de fato, opa, essa galera tá com outra intenção, não é só pegar e-mail, não é só mandar spam, essa galera já tá pensando em outras coisas. Você lembra desse momento? Tem isso ou não? Eu lembro de alguns momentos-chave, como, por exemplo, quando começou o Orkut, né? Quando começou o Orkut, eles mudaram um pouquinho a intenção, né, de espalhar as notícias falsas. E aí, quando chegou o Facebook, eu até lembro que eu brinquei, eu falei assim, gente, eu vou pro Facebook porque o Facebook é igual ao Orkut, só que é mais sério. Porra! Mal sabia você. E aí, de 2017 em diante, eu comecei a notar que começaram a criar grupos polarizados, né, nas redes sociais, criando uma falsa ideia de que tinham apenas dois lados, quando na verdade não eram só dois lados, mas a ideia que se plantou é que tinham dois lados, o lado da esquerda e o lado da direita, e um estava errado. E a partir de 2017, 2018, começaram a usar massivamente essa desinformação para a política. E de lá para cá, só ladeira abaixo. A gente vê muita... o Facebook tentou vários scripts, vários sistemas para tentar barrar isso, mas é muito difícil, né? Não dá, é complicado. Hoje mesmo, a gente acabou de postar aqui no site uma explicação dos motivos pelos quais a gente não cria uma lista com todos os sites que disseminam notícias falsas. Muita gente pede isso, né? Divulga aí uma lista com todos os sites que postam notícias falsas. Então a gente fez uma postagem agora, o Marco Faustino que terminou de escrever, para mostrar quais as razões que a gente não criou essa lista. E da mesma forma nas páginas lá também, no Facebook. A gente não mostra também páginas que são criadoras de Facebook, de fake news, porque
nem sempre elas postam só fake news, né? Sim. E aí, o Facebook começou a fazer o seguinte, ele se uniu com alguns checadores no mundo todo, que tem os selos do selo da International Fact Check, e quando você publica alguma coisa lá, ele te mostra se aquilo é verdade ou não, baseado nas pesquisas que esses checadores independentes já fizeram. E aí teve um dia que a gente publicou lá no Facebook uma chamada para o nosso site sobre uma notícia dizendo que na China tinha caído uma ponte lá e eles refizeram a ponte em um dia, mas era mentira, demorou muito mais tempo para eles fazerem isso. E o Facebook marcou como falsa a nossa postagem com base numa checagem da Indonésia. E pior, o site da Indonésia usou a minha checagem lá do eFarsas como fonte. Então eu fui desmentido por mim mesmo. Então é assim, para mostrar que é difícil você acabar com as fake news usando o algoritmo, por exemplo, ou usando apenas um script. Eu acho que tem que ter um grupo de curadoria, né? Mas também tem que se ter muito cuidado para você acabar não esbarrando na liberdade de expressão também, né? Você não pode simplesmente bloquear, proibir uma pessoa de falar só porque ela está falando groselha. Deixa ela falar a groselha dela, mas você tem que identificar de alguma forma que aquilo que ela está falando não condiz com a realidade, alguma coisa desse tipo, né? E isso é uma linha meio fina e difícil da gente não ultrapassar, né? Sim, sim. Eu até entrei nessa discussão esses dias e foi bem interessante, assim, uma discussão bem legal, o que é raro, né? Ter uma discussão legal no Facebook. Mas é exatamente isso, porque tudo bem, eu não vou querer que a plataforma diga o que é bom e o que é ruim, porque aí vai ser um filtro da plataforma. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que às vezes as plataformas elas saem muito ilesas quando algo errado acontece. Então, por exemplo, você pega o Google. O Google é responsável pela publicidade mundial na internet, né? É quase um monopólio. A gente sabe, por exemplo, que um site como o Jornal da Cidade, para citar é um site de fake news. Está posto e até semana passada, tinha grana do Google lá, que aí o Sleeping Giant chegou e fez aquela campanha e quebrou os ads do site. Então, fica realmente essa linha tênue. Se eu, quando vou postar no meu WordPress, o WordPress me avisa sobre as questões de SEO, os termos por que não existe também uma coisa assim, olha, o que você está postando parece ser fake, tem caixa alta, tem palavras alarmistas, né? Porque isso é impossível? O que você acha desse meio termo aí complicado? É meio complicado porque, assim, primeiro porque você tem a liberdade de falar o que você quiser também, né? Você pode falar o que você quiser, você pode xingar qualquer um, você só não pode ameaçar de morte, nem discurso de ódio, essas coisas, né? Mas você tem que dar a sua opinião. Agora, tem uma questão, por exemplo, como aconteceu com Cidade Online, né? Eles fizeram uma publicação e essa publicação virou um meme, ele se transformou, virou apenas uma foto com uma mensagem embaixo, como se fosse uma afirmação, uma verdade absoluta. E a gente foi lá e desmentiu essa afirmação. Por quê? Conforme a gente pesquisou, a gente viu que aquele meme, aquela história, inclusive envolvendo a Marielle e os assassinos e tal, um assunto bem delicado. E a gente, com uma pesquisa rápida no Google, a gente viu que aquela história era falsa. Só que o artigo onde ele foi escrito, lá estava escrito sobre o selo de opinião. Então, com essa opinião, eles podem falar o que quiserem e tal. Isso ficou meio complicado, porque a gente falou que aquilo era mentira, o jornal se sentiu ofendido, porque a gente estava dizendo que aquela notícia era falsa, e pediu uma retratação, a gente até fez, e pediu desculpa, explicou que, como é uma opinião, a opinião dela está equivocada, mas é complicado, porque, por exemplo, se você publicar alguma coisa no Twitter com um tom de ironia, por exemplo, o script não vai entender, né, a ironia, né? Sim. Ou se você, por exemplo, apenas retweetou alguma coisa que um jornal que é conhecido por disseminar notícias falsas publicou e você está sendo conivente com aquela pessoa ou não, né? Então isso é complicado. Tem alguns casos, como por exemplo, surge na mídia uma notícia dizendo que o ministro da Justiça vai sair do governo.
E aí um monte de gente começou, não, a Folha está mentindo, porque imagina, o ministro Moro não vai sair, fake news. E aí o ministro... então, era uma notícia apurada, porque o jornal fez uma apuração com as fontes dela para saber que o ministro ia sair mesmo, mas era uma notícia que não tinha acontecido ainda. Sim. E aí fica meio complicado, porque como que o algoritmo vai identificar isso, né? Só pelo nome do jornal não dá. Como aquilo que eu te falei, a gente não pode criar uma lista, uma blacklist com todos os sites que falam mentira, porque isso também não é legal, né? Não é bacana. Um exemplo interessante a Cristina Tadaglia deu, que ela é presidente da IFCN, foi o seguinte, por exemplo, o político tal falou uma mentira. A gente não pode falar que aquele cara é mau. A gente pode falar que aquele cara falou uma mentira. Então a gente não pode condenar o cara inteiro por causa de uma mentira que ele falou. Mas aí ele falou 3 mentiras. E aí, 3 mentiras já vale? É complicado, né? É uma situação meio complicada de você medir sem cair também, sem esbarrar na liberdade de expressão também, né? Sim, total. Tem que ir criando um scorezinho, né? Contando os pontos lá. Falou uma mentira, falou 2, falou 3. Aí ganha um carinho. Ganha um carinho. Cara, muito se fala hoje a gente também. Sabe... Diga. Você sabe que tem uns políticos aí que vivem disso, né? Só fala mentira o dia todo, não fala uma verdade. Quando ele fala uma verdade, ninguém acredita. Tem isso, né? Quando o cara quer falar sério, né? Não funciona. A gente fala muito também hoje, claro, das milícias virtuais que meio que profissionalizaram essa parada. Hoje até mesmo saiu um lance, não sei se você viu, que não é necessariamente desinformação, criaram uma lista com 3 mil perfis, cerca de 3 mil perfis de comunistas no Facebook. E já conseguiram chegar relativamente na fonte disso, parece que foi um deputado do PSL de São Paulo que pagou uma agência de marketing digital para construir essa lista. Então, já meio que chegaram na fonte disso aí. Ou seja, são profissionais que fazem isso. Eu lembro de uma época que você, no seu Facebook, você sofreu muito. Começaram a entrar lá, te chamar de mortadela, te xingar. Etc. Como é que foi isso? Como é que foi isso para você? Eu lembro que seu perfil é engraçadíssimo, você é um cara super bem-humorado, você brincava com isso muito. Como é que foi essa época para você, quando você começou a tomar porrada mesmo? Então, eu já sabia que isso ia acontecer, né? Mas assim, eu não achei que ia ser tanto. Mas aí, no comecinho, eu comecei a ficar preocupado com isso, né? Falei, nossa, tá vindo muita gente e tal. Depois eu comecei a ver, assim, eu falei, não, isso aí vai passar. A gente tem que encarar isso com um ônus, né, do trabalho, porque a gente chama a atenção de muita gente, né? Muita gente, principalmente quando você fala alguma coisa que a pessoa não está acreditando, você desmente aquilo que a pessoa está falando. Mas no começo eu achei que eu não ia aguentar. Mas depois eu começo a levar numa boa. Lá no site também tem bastante comentário assim. Esse site é uma farsa. Eu vou criar um site agora para desmentir esse site. Legal, para isso, a gente está precisando de mais gente checando informação, né? Quanto mais gente checando informação, é melhor. Então eu levo sempre com bom humor. Você pode ver que tanto lá no Twitter como no Facebook, eu sempre faço algumas gracinhas lá, porque senão, se for levar ferro em fogo, você não aguenta. Então tem que levar na boa. E o eFarsas hoje, como é que você está tocando ele? Porque, enfim, né, você tem o seu trampo fixo e tal, você tem colaboradores, como é que está funcionando hoje? Lá no site tem 3 pessoas que me ajudam lá no nosso grupo do Facebook, que é o Thiago, o Riomar e o Marcelo. E também lá no site, agora escrevendo comigo, tem o Marco Faustino, que ele escrevia no Assombrado, e aí ele começou a escrever comigo também. E, está sendo uma parceria bem legal, porque ele é um checador de primeira, ele vai ao fundo mesmo, ele entra em contato com as pessoas e resolve. E, inclusive, está entrando agora uma matéria dele agora, lá no site. E, então, no site mesmo, tem eu e o Marco Faustino. E tem 3 pessoas me ajudando lá no nosso grupo do Facebook. Fora isso,
A gente também está lá no UOL, né, no Mob Show, Uhum. eu e o Pirula, Fake Nós. E aí tem a galera do UOL lá, do Mob Show, que ajuda a gente a editar os vídeos e tal. E no nosso canal lá, o meu filho me ajuda a editar os vídeos e é isso. E também tem lá o meu trabalho na Rádio Bandeirantes, dentro do Uhum. Você é Curioso. A primeira vez que a gente se falou, eu já estava fazendo esse quadro lá com eles. Mas aí é eles lá, eu mando o áudio para eles e o pessoal lá da Rádio Bandeirantes faz a sonorização, fica bem legal, bem divertido. Bacana, bacana. Ó, nosso tempo está quase acabando aqui. A Lemonade mandou aqui uma pergunta sobre, enfim, se você pode falar um pouco sobre o PL, né, o projeto de lei das fake news. E eu lembro que você teve em Brasília faz pouco tempo, né? Não sei se foi para falar sobre isso, enfim, você está acompanhando isso? O E-Farsas, eu fui chamado lá no Senado para falar um pouquinho sobre as fake news, né? A gente Hum. estava participando lá da CPI das fake news. Então, estava no comecinho ainda, foi em novembro do ano passado, e eu pude mostrar um pouquinho como é o nosso trabalho, como a gente faz para identificar notícias falsas. E, e agora, em relação a essa PL, a gente inclusive já mandou uma carta lá para eles, Uhum. todo o pessoal de checagem, eu, Matos, o, o Comprova, toda essa galera aí, a gente se reuniu, criou uma carta para mandar lá para eles, dizendo que a gente não é a favor desse tipo de lei, porque essa lei, ela cria, mas ela pode criar aquele problema que eu te falei, da gente cair no problema da liberdade de expressão, né? Então, Hum. eu acho que não é só com uma lei que a gente vai conseguir barrar as fake news. A gente pediu o adiamento da votação para a gente poder, por trás desse projeto de lei, para tentar melhorar ele, né? Ou tirar de vez da pauta, porque justamente por causa disso, para não dar margem para começar uma censura, né, no Brasil, né? Então, assim, os checadores, e pelo menos o grupo de checadores da qual eu estou fazendo parte, a gente está contra essa PL, por enquanto. Entendi. É porque seria um problema mais cultural também, né? Seria uma coisa mais de atuação na base do problema do que ir lá e site fora do ar, dane-se, né? Porque tem esse risco, né? É por aí. Ouviu aí? Deu uma travadinha aí. Mas é isso, cara. É um assunto realmente bem, bem delicado, bem complexo e que, enfim, você é um cara que já está nisso há muito tempo, você acompanha e, enfim, a gente respeita o seu trabalho por isso também. E vamos continuar acompanhando e tentando. Eu queria muito saber como é que é o seu grupo da família, se você responde as fake news na hora. Meu, eu parei de mandar pro grupo da família, parei de desmentir o grupo da família, porque senão eles iam me expulsar de lá. Porque então, às vezes, eu vejo alguma coisa falsa lá, eu falo assim, não, deixa pra lá, depois eu converso direto com a pessoa, eu não mando mais o link direto, não, que senão vão me expulsar de novo do grupo. Muito bom, bicho, legal. Cara, obrigado mais uma vez por você ter topado aí. Enfim, você está na sua correria aí, estamos todos aí. Se cuida, Oi, enfim, né? E tamo aí, bicho. Obrigado mesmo. use, né, e fiquem em casa. Abração pra vocês. Tchau, tchau. Obrigado, meu. Valeu. Esse foi o Gilmar. Muito bem, vamos tirar aqui, remover e farsas. Complexo, né, gente? Isso aí é exatamente o que ele falou, né? Não adianta você. Tudo bem, tem alguns sites que a gente sabe realmente que são de notícias falsas, né? Você pega esse Jornal da Cidade, por exemplo, ele é um site de notícias falsas que inclusive inventa colunistas. Tem colunistas lá que não existem como pessoa, né? São colunistas que é uma pessoa só que escreve três, quatro pessoas, entendeu? E esse é um exemplo, assim, te fala oi para mim, oi Cíntia, tudo bem? Esse é um exemplo fácil porque a gente já sabe o que é esse site e o que ele representa. Agora, os outros 2.500 sites, a gente não tem como dizer esse é fake news, esse não é fake news. Então é isso, realmente é difícil mesmo.
Vamos partir aqui para nossa continuidade. Vamos falar de música agora, hein? A Lemonade lembra que essa galera tá ganhando muito dinheiro. É verdade, tem site aí que tá ganhando 300 mil reais por mês só com ad de Google, só com clique, né? É complicado, complicado. Vamos chamar o Crônica aqui. Crônica Mendes in the house. Tá? Salve, Crônica. Oi, salve, meu mano. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, cara? Pô, Da hora. você também, pô, você mudou sua rotina, velho, para participar aqui do lance, cara. Muito obrigado. Não, mas é tranquilo. É isso, né? Acho que a gente tem que fugir das zonas de conforto. Mesmo numa nova rotina que foi criada, a gente às vezes dá um quebra nessa rotina. Também é importante para manter a sanidade mental aí, o fluxo oxigenando o cérebro também, né? Da hora, da hora. E, pô, você fez uma live aí, eu acompanhei, consegui assistir um bom pedaço, estava bem legal, um clima legal. Você já tinha feito live antes dessa coisa toda? Como é que foi para você essa experiência aí? Pô, que legal, cara. Bom, primeiramente aí, né, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nessa live. Eu estou acompanhando desde o início, muito interessante o trabalho do IFARSA, não conhecia, e Legal. as referências que vocês citaram ali de sites anteriores eu conheço também. E é muito da hora, né, cara, ver esse trabalho para desmascarar essas fake news aí, eu acho que a gente tem que potencializar. É. Então, é isso. Cara, a minha live foi algo assim que. A minha primeira experiência, assim, uma live grande, digamos, né? Eu já tinha Uhum. feito outras lives de bate-papo aqui no Instagram, já tinha feito até live show no Sim. Instagram, eu cantando aqui e tal, mas nada tão com uma mega produção como a gente fez aqui. Mega produção eu digo no sentido de qualidade, e não Sim. mega produção na questão de colocar uma equipe gigantesca em risco e a mim também, né? Mas foi muito bacana, obrigado por você ter acompanhado aí, fico feliz, fico feliz. Você sabe que você tem Legal. parte nisso aí, né? Pô, pois é, bicho, a gente tá aí, né, trocando umas ideias aí e tal, de vez em Isso. quando. Mas foi, eu achei bem legal a sua live, achei bem honesta nesse sentido mesmo que você falou, né? Porque a gente vê umas aí que o troço parece um DVD gravado no Credit Card Hall e não é a ideia, né? A ideia Exato. é entregar um trabalho bom da maneira mais simples possível. E você, como rapper, como músico, você depende de uma estrutura mínima para entregar algo legal, tem isso, né? Claro, claro. É uma coisa assim que eu pretendo levar, né? Eu pretendo levar para minha caminhada, para minha carreira, essa questão da live. Eu já estava pensando em quando for lançar um disco novo, né? Se é que eu vou lançar um disco novo, eu pretendo fazer esse lançamento nessa ideia de live, saca? Fazer uma live só com as músicas do disco novo, exatamente na ordem. E é claro, Uhum. depois abrir para fazer alguns hits. Mas foi algo bem bacana, bem honesto, muito profissional dentro de uma equipe super reduzida, uma equipe que a gente teve toda a preocupação de acompanhar durante um tempo pessoas, eles, né, porque estavam em quarentena também, né? Não era Sim. pessoas que estavam na rua o tempo todo, fazendo várias lives e vieram fazer minha live também. Não, é uma equipe que já trabalha comigo e que estava seguindo ali a quarentena, seguindo todos os cuidados. Durante a live, todo mundo com a máscara, né, nos intervalos, álcool em gel. Depois, antes de chegar, a gente já tinha lavado todo o ambiente com água e água sanitária. Quando saíram, fizemos a mesma coisa. Então, nós tomamos todos os cuidados para poder fazer uma live honesta com a questão do fique em casa, do se cuide, né? Amor ao próximo, amor próprio. Então, a gente tomou todos os devidos cuidados e o resultado foi Uhum. maravilhoso. Bem legal. E nesse contexto, então, de quarentena, pandemia e tal, além dos shows, obviamente, o que, que mais você teve que dar uma pausa, dar um tempo? Eu sei que você tem aí um disco aí, né? Já tá É, aí e tal. sim, Como é que foi e está sendo para você na sua carreira isso? cara, então, eu tive que parar a ideia de pensar o disco novo, né, a formato de lançamento. Pretendo retomar essa ideia, porque eu acho que quando isso tudo passar, e vai passar, só depende de nós para que isso possa passar, acho que vai vir uma enxurrada, todo mundo de uma vez só, então acho que esse é um momento interessante para a gente poder lançar.
até para poder contribuir com as pessoas que estão em casa, as pessoas que acompanham o nosso trabalho, que gostam do nosso trabalho, e alçar novas pessoas, novos corações com esse trabalho. Mas eu tive que parar de pensar a metodologia de lançamento desse disco novo, né? Comecei a pensar, comecei a compor sobre essa questão do fique em casa, essa questão do combate ao Covid-19. Parei o planejamento da gravação do meu DVD, eu tive que parar. A minha produtora, né, a Galos, a gente também teve que parar tudo e começar a pensar como criar divulgação, como criar meios para poder divulgar o trabalho dos artistas sem esquecer da questão atual que a gente está vivendo. Como que eu vou divulgar um single de um artista falando sobre determinado assunto que não seja o coronavírus, né? Então, assim, a gente teve que, paramos tudo e começamos a entender uma nova rotina, uma nova forma de se cuidar, de se relacionar e de enxergar o mundo, né? Total, total. Eu vi que você tem 2 singles já, né? Um chamado Máscaras, que é uma música bem direta, né? Que fala mesmo sobre esse período, dá até umas instruções, né? Quase uma música, assim, um manual da pandemia, assim. E aí tem Onde Está Você, que eu não sei se ela é anterior, mas ela fala um pouco sobre essa questão também de vida online, fala até de live na música, né? Essa música tá nesse contexto também de pandemia, foi feita agora. Sim, foi uma parada bem interessante, porque a Máscaras, ela foi uma música exatamente como você falou, você captou exatamente o que eu queria. Ela é uma música bem manual, assim, tipo, manual prático de como se manter seguro na luta contra o Covid-19. E ela teve, muitas pessoas teve essa visão dessa música. Inclusive ontem mesmo eu recebi um feedback da Rádio Educadora da Bahia, falando que a música toca pra caramba lá, exatamente nesse contexto. Para se prevenir contra o coronavírus, a periferia, porque é onde mais o efeito devastador do coronavírus é na periferia. Então, a linguagem manual, né, prática, que eu coloquei, que a gente tem na música através do rap, ela teve uma aceitação legal nas quebradas. Então, a conscientização foi mais forte do que a campanha do governo, digamos assim, né? Não por ser uma música do Crônica Mendes, mas sim por ser um rap. Então, o rap fala do nosso dia a dia. E aí depois eu lancei essa Onde Vai Você. Ela foi lançada no dia 29 de maio, que é uma música que aborda a questão das lives, a questão do coronavírus, da luta, desse momento que a gente está vivendo do isolamento social, né, o afastamento social e tudo mais. Só que sem ser uma cartilha, sem ser um negócio de máscara, álcool gel. Máscara, álcool gel, né? Ela tem um outro contexto, ela acende algumas fagulhas ali de como que a gente imagina que vai ser quando tudo isso passar. Né? Será que a gente é capaz de ressignificar a nossa história, ressignificar as relações, o nosso comportamento, a nossa visão de mundo? Será que a gente vai... Porque quando a gente entrou nesse momento que a gente está hoje, a gente já vinha de um momento muito delicado, né? De uma relação conturbada, uma relação injetada pelo ódio, uma geração cultivando o ódio. Acabou que culminou nessa questão da pandemia. E agora, quando sairmos disso, como que a gente vai ser? Como nós seremos? Então, essa Onde Está Você, ela aborda essas questões também assim, de uma forma poética, de uma forma bem, bem interessante, através do rap. Né? Total. Tem a participação da Kelly Neriá, né, que é uma grande artista aí, uma das vozes lindas da nossa música. E pensar nessa questão é muito, muito doido, assim, porque eu até estava vendo uma aula esses dias, uma aula online aqui, em que o professor dizia justamente isso. Muita gente falando no pós-pandemia e quando tudo isso acabar e etc., mas não percebe que isso, na verdade, é uma construção diária que já tem que estar rolando, né? A gente já tem que estar preparando o que vai ser depois da pandemia, que senão vai continuar, né? Tudo aí. Sim. Mas ontem eu concordo, eu acho que é exatamente isso. Ontem eu vi até o Pedro Bial falar uma parada interessante no Conversa com o Bial lá, que ele fala que as pessoas ficam pensando tanto como que vai ser depois que isso passar, justamente para alimentar a esperança de que isso vai passar. Né? Sim. E de fato vai, mas se a gente não ajudar a se ajudar e ajudar o próximo, eu acho que dificilmente a gente vai atingir pico, e sem atingir pico nós não tem a curva. Então, por mais que falta
atenção, por mais que o governo federal está apoiando o Covid-19, não apoiando, não cuidando do seu povo, eu acho que cabe a nós fazer a nossa parte. Cabe a nós enquanto artistas, nós enquanto formadores de opiniões, sabe? Eu acho que a gente precisa, essa classe trabalhadora toda, se mobilizar ainda mais, para além do que já está se mobilizando, para que a gente possa, de fato, combater isso, né, cara? Porque a gente já sabe. Hoje eu vi um vídeo, a live do coronavírus, do Covid-19. Não sei se você já chegou a ver. Não, acho que não. Depois eu pesquiso, a live do Covid-19. É o Covid-19 falando, pô, tô fazendo minha live, tô em turnê aqui pelo mundo inteiro, viajando o mundo inteiro, conquistando várias pessoas. E eu queria agradecer ao Brasil, que é o país onde, é o único país, se eu não me engano, que a gente conseguiu apoio do governo federal para atuar no país. O Covid-19 falando isso de uma forma bem irônica. Então, é muito interessante isso tudo, a gente vê essa questão do Covid-19 no Brasil. Chega a ser uma vergonha, né? Chega a ser uma vergonha a gente seguir do jeito que estamos seguindo. Mas a gente vai vencer, e precisamos, né? Então a gente precisa ter essa esperança de que como vai ser isso depois que a pandemia passar. Como vai ser? Passamos o exercício agora, né? Sim, total. Aqui nos comentários a Helena está dizendo que vai me encaminhar esse vídeo aí que você falou. Obrigado, Helena. Manda aí que eu vejo daqui a pouquinho. Tá? Muito bom, muito bom. Ó, deixa eu mandar um salve aqui para a professora Vera Poça d'Água também. Uma professora que tá uma história bem interessante aí. Sempre está somando com a gente também nas ideias do rap nacional, dentro e fora das escolas. Da hora. Eu queria voltar um pouquinho, falar um pouquinho da sua carreira também. Você está solo desde 2013, né? Quando Isso. você, de fato, né? A gente até fala um pouquinho também da questão da família que marcou época, né? Um repertório muito forte ali. Como é que foi essa mudança para você, né? Eu lembro que você primeiro foi para um selo, né? Para uma gravadora e tal. E hoje, como você mesmo falou, tem a sua produtora, tem a sua estrutura. Como é que foi essa mudança também na sua cabeça, né? Quando você viu essa necessidade de meio que tomar as rédeas e fazer o seu caminho, né? Cara, foi muito legal e para mim foi uma virada de chave, né? Acho que foi a segunda maior virada de chave que eu tive na minha vida. A primeira foi quando eu decidi sair de casa e morar com a minha companheira Nina Fidelis. E a segunda foi quando a gente encerrou o ciclo da família e eu fui seguir a minha carreira solo. E dentro do Grupo A Família, e até mesmo antes do Grupo A Família, quando a gente fazia parte do Grupo GOG, eu já liderava muita coisa, eu já construía muita coisa, eu já pensava muitas coisas, eu já direcionava muitas coisas, já dirigia demais. E quando eu parti para minha carreira solo, cara, eu consegui colocar em prática mais esse meu lado produtor, diretor. E para mim foi uma coisa, assim, eu enxerguei mais como uma amadurecência enquanto ser humano, enquanto artista, do que qualquer outro tipo de dificuldade, né? Então, para mim foi muito importante ter feito esse passo para o meu amadurecimento enquanto pessoa, enquanto artista também. Eu acho que se eu tivesse ficado onde eu estava, eu já teria parado, já teria estagnado, já teria desistido. Então, nesse primeiro momento, em 2013, eu já criei minha produtora e essa produtora se alinhou com uma gravadora. No caso, não sei se pode falar o nome. Sim, manda ver, claro. Nesse caso, eu fiz parte do casting da Baguá Records, através do Ed Rock e através do Jairo, que era o presidente da Baguá. Então, a gente tem uma relação muito bonita, eu tenho uma gratidão muito grande pela Baguá, por tudo que eles fizeram nesse meu primeiro disco, mas é interessante destacar que era uma parceria da minha produtora com a gravadora. Não era um produto da gravadora somente, né? Era uma parceria. E agora eu estou em carreira solo, já lancei 2 discos. O primeiro é lançado em 2013, que é o Até Onde o Coração Pode Chegar, e depois o segundo, que é o Aos Que Caminham, lançado em 2018. E agora estamos lançando singles e mais singles, entendendo essa era digital. Porque quando acabou a família, foi num momento bem interessante, que era num momento de transição de fato para a internet, assim, né? Por isso que o fim do Grupo A Família não foi noticiado, não foi um boom para ninguém. Porque não era a internet ainda não tinha dado esse salto, esse pico gigante. Ainda era na época de Orkut,
e o Orkut ainda na Sim, versão em inglês. Então, mudou muita coisa total. de lá para cá, né? Sim, e a família teve uma trajetória muito importante, ganhou o prêmio Rutus, que era o Foi Oscar, né, do rap naquele momento, né? Deve ter legal. sido um aprendizado também muito grande, uma experiência muito enriquecedora nesse sentido, né? Cara, ser premiado é sempre interessante, assim, para além do prêmio, né, vem a questão do Sim. reconhecimento, né? E o reconhecimento é coisa assim que ninguém tira isso de você. Nós, como somos um grupo do interior de São Paulo, de Hortolândia e Sumaré, né, o grupo onde tem uma cidade onde tem vários outros grandes nomes do rap nacional, como Face da Morte, Realidade Cruel, Sistema Uhum. Negro de Campinas. Então a gente se sentia muito orgulhosos de representar o interior de São Paulo pelo Brasil inteiro e de ter escrito páginas na história do rap nacional, na história do hip hop. Então, assim, para nós foi muito importante receber o prêmio TUS de melhor música de 2005 com a música Castelo de Madeira. Uhum. Eu lembro na época que a gente foi no palco, a gente fez um discurso bem ferrenho, né? A gente era muito novo, então onde a gente aparecia, a gente queria bater em todo mundo, assim, na questão da ideia, Sim, na questão do discurso. sim. Ainda éramos os incendiários. E eu lembro que a gente falou tantas coisas que hoje eu fico pensando, nossa, como é que a gente falou aquilo, né, cara? Acho que a gente... Então, assim, foram erros que a gente cometeu naquele dia, mas que serviu de aprendizagem para a gente olhar hoje e falar, porra, a gente era um pouco inconsequente naquela época. Mas o que fica é o reconhecimento do prêmio da música Castelo de Madeira, Sim. que está aí atual até hoje, né? No coração, na boca das pessoas. Aí. Não, mas a gente precisa também, a gente enquanto fã de rap, né, quem acompanha o rap, a gente precisa também desses incendiários em alguns momentos, Sim, né? sim. Se você pega agora, né, agora com essa questão de corona, tudo, e ainda tem essa questão dos protestos acontecendo aí, toda essa questão bem, né, inflamada que está rolando. O rap, e você é um desses, sempre teve nas músicas um discurso forte, um discurso ali, né, de posição ali, dois pés no chão, dizendo o que queria dizer. Eu até brinco, pô, essa galera ouviu Crônica, Racionais, GOG, etc. E às vezes parece que não prestou atenção na letra, só decorou para cantar junto. Exatamente. Porque eu acho que as letras do rap já são também um manual meio que como se comportar hoje, como ter uma opinião, né, fortalecida. O que você acha? Você acha que assim, a mensagem do rap ela se perde, ela se confunde com entretenimento? Como é que você sente isso? Então, o rap é um manual prático de sobrevivência, né, cara? Não, assim, que ultrapassa gerações, ultrapassa o Uhum. tempo mesmo. Então, eu sinto falta hoje em dia do rap incendiário, dos rappers incendiários, dos rappers que, mano, o discurso é totalmente agressivo mesmo, hostil. Só que, cara, é, ah, hoje em dia a gente entende a questão que a problemática mudou bastante, mas a gente ainda tem muito pelo que lutar, muito com o que lutar. Porque a maioria das vezes acontece é que muitos querem lutar hoje com as armas de antigamente. E não dá. Não dá. Não dá para a gente ir contra a evolução da espécie, não dá para a gente ir contra a evolução dos meios de comunicação, dos métodos de divulgar trabalho, dos métodos de divulgar, compartilhar informação. Tem como a gente ir contra isso? Então a gente tem que adaptar a nossa luta para os dias de hoje com as armas de hoje, né? Então, pô, Uhum. nos anos 90 era super interessante, era super necessário aquele rap mais militante, o rap mais gangsta, mais protestante mesmo. Sim, Mas lembrando que no Brasil o rap começou como entretenimento, como um melô disso, melô daquilo, então era mais diversão. E exato. no início dos anos 90 ele começou a puxar mais o lado da militância e tudo mais. E agora ele vive um leque múltiplo, né? De vertentes, militante, romântico, gangsta, universitário, mano, tem tudo. Sim. Então essa salada, essa colcha de retalhos que virou o rap nacional, isso tem o seu lado ruim, tem o seu lado ruim, né? Nesse momento mesmo eu sinto falta de posicionamento de vários rappers, não só de rappers, mas de vários outros artistas.
o Uhum. pessoal do rock, o pessoal do samba. Tem muito acontecendo, tem muito posicionamento aí em defesa dos nossos direitos, na luta contra o racismo, contra o fascismo, na luta contra a homofobia, na luta... Mano, tem vários se posicionando. Mas eu acho que grandes referências dessa geração, dessa época, ainda está deixando muito a desejar, né? Uhum, exato, exato. E você lembra qual que foi o primeiro rap que você ouviu assim e bateu? Você falou, puta, é isso que eu vou seguir, é isso que eu vou fazer. Você lembra disso? Cara, eu lembro, mas não era nem um rap, né? Era uma música do Hum. Amado Batista chamada Favela. Amado Batista É Favela. mesmo? Exato. É uma Nossa, música eu que não tem lembro dessa. depois você joga aí, fica aqui a dica pro pessoal aí. Vou... Amado Batista Caramba. Favela. Ela aborda o assunto de um menino de rua, né? E ela tem Hum. um sampler ali no começo lindo, 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 lindo. E o jeito que ele vai contando a história, vai construindo a história, a métrica, tem uma dinâmica bem legal. E eu comecei a fazer todas as minhas letras seguindo exatamente aquela ideia do Amado Batista. Depois eu conheci PMC. E aí deixei Amado Batista de lado como referência e comecei a seguir o PMC pelas letras, pela batida e também pela forma de se vestir. Né? E as gírias, né, cara? Então, imploro, ó Pai Celestial, bênção divina que me afaste de todo. Né? Então tinha essas músicas do PMC, Vila Santa Rita, quem vai ajudar? Tá aí uma pergunta que ainda está no ar. Então eu começava a seguir essa métrica, sabe? Né? Uhum. E, então o PMC, foi o primeiro rap mesmo que eu escutei foi PMC. Mas eu já segui a ideia de se fazer rap ouvindo Amado Batista Favela. Eu não conheço essa música, mas é muito louco porque, enfim, quem cresceu ali nos anos 80 até comecinho dos anos 90 para quem é mais novo, ainda pegou essa música popular como referência. Eu lembro que eu, quando era moleque, eu via rádio AM o dia É, inteiro praticamente. Então conheço. tocava isso. O próprio Brown, uma vez entrevistei o Brown, ele falou que ouvia muito Diana, tá ligado? Diana, Diana, sim, conheço. que era uma cantora dos anos 70 e tal. Ou seja, são coisas que numa primeira vista não tem nada a ver, mas que bate de alguma forma, né? É muito doido isso, Claro. né? E é legal, você falou de Brown, usando como referência também ele. Uma vez a gente estava na ONG, né? Deles aqui na Vila Fundão. E aí a gente estava Uhum. trocando várias ideias. Aí entrou na conversa sobre esse negócio de música que a gente gosta e tal. Aí eu falei que eu adorava Bee Gees, né? Aí ele parou, olhou assim e falou, é sério mesmo? Eu falei, sério. Aí ele começou a cantar as músicas do Bee Gees e eu cantando junto. Ele falou, porra, é difícil a gente encontrar no meio do rap essas declarações, né? E Sim, sim. uma outra mão, voltando do estúdio deles também, a gente estava trocando ideia. Ele foi me deixar em casa na época que eu morava na Barra Funda. Aí a gente veio de lá de Cotia até a Barra Funda cantando Mas chegou o Porra, isso aí carnaval. é hino, bicho. Mano, então assim, nós que fazemos rap, a gente consome muitas outras músicas, porque a gente não começou a fazer rap desde que nasceu. Então, Uhum. antes de começar a fazer rap, a gente já tem um gosto musical bem aguçado, bem apurado na música brasileira e na black music mundial, né? Então foi bem interessante É, esse encontro musical com o Brau aí também. mas Bee Gees faz total sentido, porque para quem pegou a época dos bailes, por exemplo, tocava, né? Na hora da lenta, tocava Bee Gees, Sim. né? Pô, e eles também tocaram muito disco, né? Então, assim, Bee Gees fazia É. disco como ninguém. E antes dos b-boys, os breakers dançarem no hip hop, eles dançavam ouvindo disco, ouvindo James Brown, ouvindo Bee Gees, ouvindo Uhum. então era muita coisa, assim. O rap chegou muito depois. Dificilmente Sim. você vai encontrar a raiz do breaking, do b-boy, e lá na raiz ele a música dele é o rap. É Uhum. disco, é dance, é muita outra coisa. Porque aí vai misturando disco funk, aí vem Kiss It, Sunshine Band, aí vem, puta, aí É, vira um troço, né? Muito louco, pô, muito louco. que Sunshine Band tem um grande clássico do rap nacional que é sampler deles, que é a música do Realidade Cruel, Dia de Visita, né? Ah, pode escrever? Please don't go, né? Então Sim, sim, total. então é uma parada interessante aí do o pessoal que está acompanhando a gente aí também pesquisar.
eu acho que o rap nacional bebe da fonte da música mundial de uma forma avassaladora. E também da música brasileira, né? Da música brasileira. O Gog é um dos grandes mestres que ensinou a gente a fazer rap nacional sampleando música brasileira, né? Total. Total, e é muito doido, por exemplo, eu nasci em 80, então eu não peguei essa época 70 braba e tal, né? Isso aí eu não peguei. Eu fui conhecer, por exemplo, o Azimuth por causa do Dr. MC, se não me engano, né? Que sampleou. Exatamente. Pô, é genial, cara. É genial isso, cara. Cara, e é impressionante a qualidade da música, né? Assim, eu sempre falo que música no singular, música boa gera músicas no plural boas, né? Então, a gente tem uma música nacional sampleada por vários grupos de rap, então, através delas, o povo do rap começa a conhecer também a original, tipo, você conheceu a Azimuth, né? Então, pô, a gente escuta a música do Gog, é o terror, e vê ali e tal. Aí quando você vai conhecer ali o que ele bebeu da fonte para fazer a música, você encontra Paulo Sérgio. Não creio em mais nada. Paulo Sérgio não creio em mais nada. Então aí você começa a conhecer melhor a história da música brasileira, né? Coisa linda, coisa linda. Ó, nosso tempo está quase acabando aqui. Oh. Eu queria... passa rápido, bicho, é dose. Depois esse papo vai ficar no YouTube também, depois eu vou subir no YouTube lá, vai ficar direitinho. Eu queria falar com você ainda nessa coisa mais diretamente sobre música. Você usa muito esse mote rap com guitarra, né? Que você usou até na live, né? Porque é o tipo de som que você meio que adotou e deu uma cara para a sua carreira até hoje, não sei, ainda tem aqueles cheaters que ficam reclamando, aquela coisa toda que a gente sabe muito bem como é que é, né? Mas como é que foi esse caminho para você, né? Adotar a guitarra no som do rap, adotar uma banda ali, como é que foi isso? Cara, eu sempre busquei musicalizar o rap nacional, musicalizar cada vez mais. Eu comecei com essa ideia tão fixa na cabeça para combater aqueles ignorantes que falam que o rap não é música, né? Isso não é música e tal. Teve até um maestro, acho que o Medalha, falou que o rap não era música e tal. Isso não é considerado música. Então eu comecei a combater esse tipo de ideia através de musicalizar o rap nacional. E comecei a fazer isso, a inserir cada vez mais instrumentos de cordas, desde a época da família. Eu já fazia isso, né? Castelo de Madeira tem um violão do Kiko Santana, que é um violão mágico. Você escuta o violão, você acha que é sampler, mas não é. Então, a ideia de musicalizar o rap nacional veio para combater a ignorância dos que falam que o rap nacional não é música. E depois isso virou gosto. Eu sou apaixonado por rock, cara. Eu sou apaixonado por música popular brasileira. Então, assim, eu gosto de ter a liberdade de fazer a minha música, primeiro do jeito que eu gosto, para depois colocar para o público, para que o público possa se identificar. E quando eu comecei a minha carreira solo, no estúdio eu produzia sempre tinha guitarrista produzindo comigo, sempre tinha guitarrista produzindo as minhas poesias, os meus trabalhos musicais também. E, pô, eu me vi diante de um grande guitarrista, que é o Diego Silva. Eu falei, porra, legal, cara, eu acho que seria bacana esse cara caminhar com a gente no palco. Porém, a gente sabe da imensa dificuldade nas produções dos eventos de rap. Às vezes não tem suporte para ter uma guitarra, às vezes não tem suporte para ter nem um microfone, um DJ, né? Então, a gente sabia que ia ser difícil caminhar. Mas a gente apostou no desafio, trouxemos o Diego para fazer parte do grupo, e aí ficou Diego Silva, Crônica Mendes e Buiu Silveira. Hoje está somente eu e o DJ Buiu Silveira. E quando a gente tem a oportunidade de fazer alguma estrutura legal, a gente traz um baixista, que é o Bruno Okuyama, traz um guitarrista. Mas essa ideia foi muito legal, porque assim, eu sou super fã do Câmbio Negro, né? Sou super fã do Pavilhão 9, Rage Against the Machine, né? Então, 21 Pilots. Então, são referências que eu gosto, desde os antigos aos novos, que tem essa musicalidade mais forte. E hoje eu faço um rap, misturo rap com rock, com indie, com folk. Eu gosto de fazer música livre para transmitir liberdade, né? E aí eu rotulei rap com guitarra só para chamar atenção. Total. Mano, nosso tempo tá acabando. Mano, o Dexter entrou aqui na nossa live. Ó, tá aqui, Dexter. Estamos encerrando a live já, infelizmente. 30 segundos para acabar. Boa tarde, Dexter. Marcos Lauro, muito obrigado. Parabéns pelo trampo. A todos que acompanharam. Beijão, forte abraço.
Depois confere lá no YouTube todo esse salve. Beijo pra família aí, mano. Valeu, hein? Valeu, obrigado. Salve. Valeu, gente. Quinta-feira que vem tem mais 2 da tarde, certo?